Misture uma animação bonita, bem acima da média, usando 3D bonito, que não fique estranha, diferente de alguns outros animes por aí. Misture também algumas cenas dramáticas com flashbacks que podem te fazer cair uma lágrima do seu rosto, principalmente se você for um fã novo de anime e que é facilmente emocionado. E assim teremos o novo filme de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, para alguns conhecidos, ou Caçador de Capeta, né, como eu gosto de chamar. E assim, meus amigos, estamos aqui para mais uma experiência. Desta vez, não falarei de um mangá e nem de uma série animada, falarei de um filme que está bem popular recentemente, que muita gente chega até o ponto de falar que pode ganhar até o Oscar como melhor animação do ano. Vamos ver, né? Vou falar um pouco aqui do que eu penso sobre o Demon Slayer no geral e principalmente sobre o filme, né? Vou falar mais sobre o filme, óbvio. Então, quem não quiser spoilers do filme, assista ele primeiro, depois venha para esse vídeo, por favor. Agradeço sua paciência se você voltar aqui depois. E é isso. Vamos lá para Caçador de Capeta. E aí, pessoal, beleza? Quem fala é o Gabriel, ou Gabritsky, me chame como quiser. E aqui estamos para mais um vídeo de experiências. Olha só que legal, né? Dessa vez falarei de uma obra que gosto, não sou fã, não acho a melhor coisa do mundo, mas eu gosto. Acho satisfatório em algumas partes, em outras partes acho meio decepcionante. Mas no geral é uma boa obra que pode te divertir em alguns momentos. E tem um final um pouco amargo, digamos assim. Mas não falarei do final hoje. Hoje eu falarei do filme que saiu recentemente, do Castelo Infinito. Que originalmente eu pensei, pô, vai ser o filme do Castelo Infinito. É um arco grandinho. Não é muito grande, mas é grandinho. É bem maior do que o arco que eles fizeram no primeiro filme, que é o arco do trem. E eu pensei que eles iam ou cortar muito, tipo, fazer uma coisa bem rapidinha ali, porque até dava pra fazer. Mas me enganei. Eles decidiram ir pra um caminho, claro, né? Decidiram ir pra um caminho mais... vamos fazer 2 partes, porque vai dar mais dinheiro. Não julgo, tá? Não julgo, porque assim, o filme ele é grande, ele tem 2 horas e meia, e eu, pessoalmente, eu acho que ele não precisava ter 2 horas e meia. Eu acho que ele podia ter ali umas 2 horinhas, já que era pra dividir o filme em 2 partes. Eu acho que não precisava ter ele ali ter 2 horas e meia, até porque o filme ele não é cansativo nem nada do tipo, mas tem alguns momentos que eles são propositalmente, que você percebe, são um pouco mais lentos pro filme se estender um pouco mais, e pelo menos foi isso o que eu senti. Falando um pouco do que as pessoas estão mais comentando na internet, Instagram, Twitter e no geral, tem muita gente falando que Demon Slayer, Castelo Infinito, pode e deve e merece ganhar um Oscar de melhor animação do ano. Ou de filme, né? Melhor filme animado. Eu, pessoalmente, tendo a descontar muito desta opinião. De novo, não é que eu ache o filme, o anime, a obra Kimetsu no Yaiba ruim. O filme não é ruim. Mas ele tem um grande defeito para filmes no geral, né? Que ele não é independente. Ele não é um filme que depende só dele mesmo. Ele depende de você assistir algumas temporadas do anime e um filme. Um filme, que no caso que eu tô falando é o primeiro filme que fala do arco do trem, que é quase inútil, na minha opinião, porque depois no anime eles dão uma bela resumida ali. Resumida entre aspas, ele praticamente coloca um filme no anime, né, na temporada, e aí foda-se o filme, né. Eu entendo, mas ao mesmo tempo acho meio desnecessário o porquê que eles fizeram isso. Porque, Se você não viu o filme, você vai ver no anime. sei lá, eu acho que isso é só pra dar mais episódio pro anime, na minha opinião, e eu não curto muito isso porque tira todo o brilho do que o filme teve e a importância do filme. Às vezes é só pra ganhar dinheiro mesmo, não duvido, mas enfim. Na minha humilde opinião, não sou nenhum crítico, não sou nenhum cara que faz reviews muito elaboradas, isso daí eu deixo pro querido Narrativando, não sei se ele já viu o filme ou se ele pretende ver o filme e fazer alguma review sobre, mas seria interessante ver a opinião dele também e de outros canais,
Tem o canal do Meet também. Vou deixar eles na descrição, porque são canais muito bons. Não que eles precisem, né, que eu fique falando deles muito, porque sou um canal extremamente pequeno. E eles são gigantes comparado a mim. E eles conseguem dar a opinião deles muito melhor do que eu. E vamos falar um pouco do que eu acho, né? Bom, no geral, o filme ele é divertido. O filme, pra mim, ele se resume em 3 coisas. A animação bonita acima da média, que deixa tudo da hora, querendo ou não. Flashback com drama pra caralho e tal. Se você não viu o mangá e você conhece o anime, né, e tal, provavelmente você vai chorar, não duvido, porque os dramas não são ruins, os flashbacks não são ruins, mas é um problema específico aí que eu pessoalmente não gosto, não que seja um problema em si, mas eu não gosto, que eu vou falar depois. E também a questão da faixa etária ser mais 18. Assistindo o filme, eu entendo por partes o porquê deixaram mais 18, mas ao mesmo tempo não acho necessário. Eu acho que se fosse um filme pra 16 anos, eu acho que seria o correto, porque o máximo que o filme tem de violência em questão de desenho, né, que obviamente, isso é fato, não é tão gráfico como uma violência real que você tem em filmes. Real entre aspas, porque é um filme, eu sei que não é real, mas vocês entenderam o meu ponto. Então não choca tanto como se fosse um filme live action. Mas é beleza, tem violência sim, tem bastante violência, mas não acho que seja um gore, uma violência visceral, sabe? Que ficar ali na sua cara o tempo todo, mostrando como é nojento, como é sanguinário. Não acho que seja isso. Então acho que ficaria na casa dos 16 anos ali, de categoria de idade, na minha opinião. E em questão do que eu falei antes, né, de eu não curtir muito algumas coisas, é a questão dos flashbacks e do drama. Eu acho que o drama de Demon Slayer, ele é muito repetitivo. E, de novo, não acho que seja feito de um jeito que estraga as coisas, pelo menos não no geral, que não estraga a história ou os personagens. Não acho que é isso. Eu só acho um pouco repetitivo, como toda vez que os personagens, né, principais ou secundários vão lutar com um Oni, né, um demônio, toda vez ele tem uma história triste por trás. Principalmente os demônios principais, principalmente os Luas, né. Não todos, tem uma ou outra exceção. Tinha o demônio do pote, que é inútil, não merece nem destaque direito. Tem os 2 irmãos que tinham uma história triste. Tinha o Rantengo, que não era exatamente uma história triste, mas, né, era mais ou menos. Tinha no caso tem o Akaza. O Akaza é interessante porque, de todos assim, ele é um dos que tem uma das melhores histórias em questão de flashback, na minha opinião. É bem legal de ver, foi bem emocionante. Não cheguei a chorar, mas fiquei emocionado um pouco, sim, porque é uma história muito boa, foi muito bem feita, foi muito bem dirigida com a animação, ficou bem bonito. E em questão do Doma, ele é só um filho da puta mesmo, ele não merece nenhum tipo de sentimento bom, ele é só um lixo completo. Não em questão de personagem, ele funciona, mas é básico. Ele é só um psicopata que tem a mente deturpada e é isso. Não é nenhum personagem, na minha opinião, muito interessante. O design dele é legal, mas não chega a ser um personagem bem interessante assim. Temos o Kokushibo também, que ainda não apareceu. E o Muzan, que não vou dar muitos spoilers, mas também não tem nada demais no flashback dele. É bem sem graça. E o Kokushibo, ele é bem mais interessante, porque ele tem bastante relação indireta com a família do Tanjiro. Não que eles sejam parentes, já vou esclarecendo aqui. Mas talvez seja um spoiler, mas como eu falei, vai ter spoilers de Kimetsu, principalmente do filme. E um pouquinho também das obras, porque eu já li o mangá bem antes de sair o anime. Então eu já sei de tudo, não tem muito segredo assim. E não é uma história muito complexa, não é nada muito profundo. É só uma história divertida, ok, que você lê e fala, foi legalzinho, mas foi isso. Não vou ler de novo. Pelo menos eu nunca li de novo. Eu lembro de bastante coisa, porque faz um tempinho, acho que vai fazer um ou 2 anos que eu li. E eu vi o anime também, então tá tudo bem fresco na minha mente. E falando um pouco da direção do filme, né? Eu achei que a direção ficou interessante, a direção das câmeras principalmente, os shots, né? Os ângulos das câmeras, como elas foram se movimentando. Ficou bem legal de ver. Eu acho que isso ajudou bastante a o filme ele não ficar muito tedioso, porque como eu falei, é um filme grande, então se não tomar cuidado, pode ficar bem entediante, pode ficar bem arrastado. Nesse caso não ficou, na maioria do tempo, foi interessante. E tem aquele problema, né, que eu falei também, que o filme ele não funciona sozinho. Ele só funciona se você assistir a série, né, do Demon Slayer, porque ele começa
logo no final da última temporada. Então tem esse problema. Não é algo crítico, mas é algo definitivo que vai separar muitas pessoas que não viram e pessoas que viram. É um filme para fãs, não um filme para pessoas novas que estão conhecendo a obra. Pode chamar atenção, principalmente pela animação bonita, mas como eu tendo a falar e acreditar nisso, a animação bonita não é tudo, ok? Vamos ser sinceros, se Demon Slayer, se Kimetsu no Yaiba não tivesse uma animação tão boa assim, ou uma animação ruim, ele obviamente não ia fazer o mesmo sucesso que ele ia estar fazendo. Isso é fato. Eu acho que fica bem óbvio. Eu acho que não preciso me explicar tanto assim, né? No geral, é um filme divertido, é um filme que dá pra aguentar ali as suas 2h30. Pode ter gente que se incomode um pouco porque o filme é grandinho, mas ele tem bastante ação e eu acho que ele não fica tão entediante assim, só em alguns momentos que você percebe que ele tá se estendendo de propósito pra não mostrar tudo de uma vez, o que eu achei um pouco desnecessário, mas acontece. No geral, eu acho que não sou muito de dar nota. Eu acho que isso é meio tanto faz, sabe? Mas só pra ter uma ideia do que eu achei, eu daria uma nota 6 pra esse filme. É um filme divertido, mas é só isso, na minha opinião. Ele tem dramas que são dramas ok's, que se você não conhece muito, você não assiste muito anime, né? Você pode se impressionar ali aqui, pode achar legalzinho, mas nada demais. E é isso que eu acho. Minha opinião não é tão importante assim, mas eu achei que seria interessante aqui vir falar um pouco sobre, até porque tá em alta, e como eu sou um canal pequeno, preciso de falar coisas que estão em alta, senão o meu canal demora muito pra crescer, e é isso, né? Tenho que me obrigar a falar de algumas coisas que às vezes no momento não estou com vontade de falar, mas nesse caso aqui, eu tive sim vontade de falar. Até agora eu não fiz nenhum vídeo que eu fui totalmente obrigado a fazer, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, realmente. E espero que vocês também tenham gostado do filme. Porque como eu falei, o filme não é ruim, é um filme legal, é divertido. Se você não gostou, que pena. Talvez você goste de outra coisa. Talvez o filme de Chainsaw Man, que também vai sair, que eu vou fazer provavelmente um filme sobre. E até lá, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que o filme vai ser bem interessante e bem divertido, porque é um arco que eu gosto bastante de Chainsaw Man. Então, obrigado pessoal por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva se gostou. Se você quer acompanhar mais vídeos, também deixa um like, comente o que você achou para engajar o vídeo e compartilhe com todo mundo que também gosta de anime e de coisas geeks e nerds no geral. É isso, beijo, abraço e aqui vou eu. Tchau!